A legislação extravagante. Então, esta aqui é a parte 2 para vocês, tá bom? A parte 2 somente questão simulada aí da legislação extravagante para a Guarda Municipal de Fortaleza, tá bom? Peço aí que você se inscreva no canal, deixa o seu like, compartilha, joga aí nos grupos de estudo de vocês, tá bom? Deixa os seus comentários. E a inscrição de vocês é muito importante neste canal. Então agradeço a cada um de vocês que é inscrito e agradeço de antemão todos aqueles que se inscrevem pós-vídeo, tá bom? Então, meu muito obrigado. Vamos para a parte 2 da legislação extravagante, tá bom? Peço aí que você já vá se inscrever no canal, deixando seu famoso like, tá beleza? Vamos lá. Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor implica em pena de a. Reclusão de 6 meses a 2 anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. B. Detenção de 6 meses a 2 anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. C. Detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. E D. Detenção de 6 meses a 2 anos e suspensão ou proibição de se obter autorização ou habilitação para dirigir veículo automotor. Em prática, a lesão corporal culposa na direção de veículo automotor implica em pena de... Vamos lá, pena de quê? Você vai pausar o vídeo e voltaremos com o gabarito, tá bom? Aí você vai dar uma olhadinha lá no artigo 303 do CTB, lá no artigo 303 do CTB, tá bom? Do Código de Trânsito Brasileiro, que lá vai falar que a prática de lesão corporal na direção do veículo automotor implica a pena de detenção de 6 meses a 2 anos, suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, certo? Vamos seguindo, se inscreva no canal e deixe o seu like, tá bom? Se inscreva no canal e deixa o seu like. Vamos lá. 12ª questão. Qual circunstâncias faz exceção aos agravantes das penalidades dos crimes de trânsito estabelecida no capítulo 19, artigo 298 do Código Penal Brasileiro? A. Utilizando o veículo sem placas, com as placas falsas ou adulteradas. B. Dirigindo com carteira de habilitação de categoria diferente daquela do veículo. C. Sendo condutor cuja profissão ou atividade exija cuidados especiais com transporte de passageiro ou de carga. E D. Possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação cassada. Aí você vai lá no artigo 298, no capítulo 19, que justamente vai falar no D de Delta que possuir permissão para dirigir ou carteira nacional de habilitação cassada. Isso se faz com exceção agravante das penalidades do crime de trânsito estabelecida justamente neste artigo, tá certo? Então, vamos seguindo. 13ª questão. Com base na lei, agora mudamos. Com base na lei de abuso de autoridade, assinale a opção correta. Assinale a opção correta, tá certo? Vamos lá. Os delitos previstos na referida lei apenas podem ser cometidos por servidores públicos. B. Aquele que cumprimento de mandato de busca e apreensão domiciliar entre as 20 horas de um dia e as 6 horas do dia seguinte
está sujeita à pena prevista na referida lei. C. A perda do cargo, do mandato ou da função pública não é automática, devendo ser declarada motivadamente na sentença e condicionada à ocorrência de reincidência em crimes de abuso de autoridade. D. Os crimes previstos na referida lei são de ação penal pública condicionada. Essa aqui está bem claro que na C fala que a perda do cargo público é do mandado de função ou mandado de função pública não é automática, tá certo? Devendo ser declarada motivadamente na sentença e é condicionada, tá bom? Está reincidente no crime de abuso de autoridade, tá certo? Vamos seguindo. 14ª questão fala de uma situação hipotética. Raul, pessoa em situação de extrema pobreza, foi detido por guardas municipais de sua cidade, porque havia caçado 2 tatupebas, tá certo? Tatupebas, né? Que aqueles animais está em poucos, está entrando em processo de extinção, né? Esses tatupebas, a espécie silvestre não ameaçada à extinção, tá certo? Espécie não ameaçada, que com certeza aqui tira esse não, porque sim está ameaçada em extinção, tá bom? Sem a devida permissão durante a noite. Raul comprovou que havia caçado os animais para comer, pois já estava há 2 dias sem se alimentar, não tinha recurso para comprar comida e a sua roça nada produzia, em razão da grave seca que atingia a região. Nessa situação hipotética, conforme dispositivo na Lei de Crimes Ambientais pertinentes ao crime de caça ilegal, Raul deverá ser a. Condenado pelo crime condenado pelo citado crime com aplicação de causa de diminuição de pena, uma vez que a caça foi efetuada para saciar sua fome. B. Condenado pelo citado crime com aplicação de 2 circunstâncias agravantes, ter caçado durante a noite e em época de seca. C. Condenado pelo referido crime com aplicação de causa de aumento de pena por ter caçado durante a noite. E D. Isento do crime em apreço, uma vez que a caça foi efetuada para saciar sua própria fome. Lembrando que, quando eu falei que a espécie silvestre não é ameaçada e silvestre, lembre-se que aqui é uma situação hipotética, tá certo? Situação hipotética. Atualmente, sim, essa espécie está chegando num prazo de extinção. Só que a questão falou que Raul justamente estava caçando para saciar a fome dele nessa época tão delicada que estava. Só que na questão ele utilizou essa partezinha aqui, ó. A espécie silvestre não é ameaçada em extinção. Por quê? Se ele estivesse utilizado assim, ó, ameaçado em extinção, a resposta não seria a D, porque seria crime sim, tá certo? E, aliás, é crime, mas ele iria pagar se a espécie não tivesse em extinção. Aliás, se a espécie tivesse em extinção, mas como ela não está em extinção, ele vai ficar isento da pena, tá certo? Que está lá no artigo 37, ele vai ficar isento da pena, tá certo? Lá no artigo 37. Se a questão tivesse falado que a espécie silvestre estava em extinção, aí sim ele iria responder. Mas como não estava ameaçada em extinção, ele sim vai ficar isento da pena, tá bom? O primeiro contato que eu tive com a questão, que eu falei aqui no momento, que essa espécie atualmente está em extinção, foi
Foi eu que vi uma reportagem que essa espécie estava em extinção, mas a questão fala que a espécie não está. Então o que vale é o que a questão está pedindo, tá bom? Vamos seguindo, para não ter comentário aí dizendo, te contrariou, sei o quê. Eu falei no primeiro contato com a questão, eu falei sim a minha opinião, que eu estava em extinção. Só que a questão fala, entre parênteses, que não está em extinção. Por isso que ele vai ficar isento de pena e de delta, tá bom? Vamos seguindo. 15ª questão. Acerca da superveniência da maioridade penal do adolescente, 18 anos, enquanto submetido a medida socioeducativa, é correto afirmar que a medida socioeducativa poderá ser estendida apenas na hipótese de internação. B. A medida socioeducativa poderá ser estendida até que ele complete 21 anos. C. A medida socioeducativa deverá ser extinta na hipótese de liberdade assistida. E D. Ensejará a extinção do procedimento. 15ª questão. Você vai dar uma olhadinha lá no ECA. Aí você vai lá no artigo 121 do ECA, do Estatuto da Criança, do Estatuto, né, da Criança e do Adolescente, lá no artigo 121, que vai falar justamente que a medida socioeducativa poderá, não é deverá, poderá ser estendida até que ele complete 21 anos de idade, tá bom? Vamos seguindo para não perder tempo, vamos ser bem objetivo. De acordo com a lei 11.343 de 2006, que institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, no artigo de número 28, quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal drogas sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas, exceto a. Advertências sobre os efeitos das drogas. B. Prestação de serviço à comunidade. C. Internação em abrigos especializados. E D. Medidas educativas de comparecimento a programas ou curso educativo. 16ª questão. Lá na lei das drogas, como fala aqui em cima, lá no artigo 28, você vai ver que a internação é em abrigo especializado, tá certo? Com exceção, tá certo? Lembrando que é exceção. As seguintes penas, mas exceto a internação em abrigo especializado, tá bom? Vamos seguindo outra situação hipotética, 17ª questão. Marlene, cidadã comum com 36 anos de idade, foi detida por possuir em sua residência uma arma de fogo de uso permitido sem munição. Marlene possui o registro de arma, mas ele está vencido há cerca de 6 meses. Acerca dessa situação hipotética, julgo os itens à luz da disposição do Estatuto do Desarmamento. 1. Segundo o entendimento do STJ, a posse de arma de fogo de uso permitido com registro vencido, como no caso de Marlene, não configura o crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, uma vez que não há o dolo do agente que procede ao registro e, depois de expirado o prazo, é apanhando com a arma nessas circunstâncias. 2. O fato de a arma estar sem munição impede a configuração do crime de posse ilegal de arma de fogo, dado em que não existe uma situação concreta de perigo à segurança pública. E 3. A conduta de Marlene configura o crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido,
uma vez que o fato de que o certificado do registro está vencido é suficiente para violar o bem jurídico tutelado pelo Estatuto em apreço. Assinale as opções corretas. Assinale as opções corretas. Lá no artigo da lei, lá no artigo 12 da lei do Estatuto do Desarmamento, falando que somente A1 está correto, tá certo? Lá no artigo 12, tá certo? Lá no artigo 12. Dê uma olhadinha lá no artigo 12 e tire as suas conclusões. Vamos seguindo. 18ª questão. Mário foi condenado por crime de racismo e, como efeito da condenação, teve o funcionamento de seu estabelecimento particular suspenso. Conforme a Lei 7716 de 89, a suspensão do funcionamento do estabelecimento comercial poderá ocorrer por prazo não superior a 1 ano, 6 meses, 5 anos ou 3 meses. Lá na lei de crime do racismo, no artigo 16, vai falar que é de 3 meses, que o prazo não superior a 3 meses, o estabelecimento de Mário permanecerá sem funcionamento, tá certo? Vamos seguindo. 19ª questão. De acordo com o texto expresso da lei orgânica do município, assinale a opção correta. A. Incentivar a cultura e promover o lazer. B. Realizar programas de apoio às práticas desportivas. C. Realizar programas de incentivo ao turismo no município. E D. Elaborar e executar o plano plurianual. Alternativa que está de acordo com o texto expresso na lei orgânica do município, lá no artigo 8º, que é justamente fala que é realizar programas de incentivo ao turismo municipal. Isso está onde? Lá na lei orgânica do município, tá bom? 20ª questão. É direito assegurado aos servidores municipais da administração pública direta, autarquia e fundacional, de acordo com previsão expressa em seu respectivo estatuto. A. Polícia de Recursos Humanos. B. Acesso a cargos independente das condições e requisitos fixados em lei. C. Irredutibilidade de remuneração. E D. Vencimento base não inferior ao salário mínimo nacional. É claro que no artigo 3º fala que o vencimento base não inferior ao salário mínimo nacional, tá certo? Valeu, pessoal, meu muito obrigado. Peço que quem não se inscreveu no canal se inscreva, deixe o seu like, compartilhe aí no grupo de estudo, e se bater mais uma meta, assim como bateu no vídeo passado, vai a parte 3 da legislação extravagante para vocês, tá bom? Valeu, pessoal, até o próximo vídeo, se Deus nos permitir. Valeu!